Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso Produtor e Derivados do Leite, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Warley Lopes, sou nutricionista e trabalharei com vocês a disciplina Histórico e Características da Produção de Leite e Derivados. A nossa disciplina será dividida em duas videoaulas. Espero que vocês tirem bastante proveito e que possam utilizar no seu dia a dia os conhecimentos adquiridos nessas aulas. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar às mesmas em nossos fóruns. Tira dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Iniciaremos a nossa aula com um breve histórico sobre o leite. O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPOA, em seu artigo 475, define leite como o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, isenta de substâncias estranhas, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite é o produto da secreção da glândula mamária de fêmeas mamíferas. O consumo de leite remonta a tempos pré-históricos, concretamente ao Neolítico, quando o homem passou a buscar soluções práticas para resolver problemas cotidianos, plantando, colhendo e criando animais. Com a domesticação de rebanhos, muitas crianças passaram a sobreviver sendo alimentadas com leite animal, oferecido por meio de utensílios ou mamado diretamente no úbre. O leite é um líquido de cor branca, de odor suave e sabor adocicado. Como dissemos, é produzido pela glândula mamária das fêmeas dos mamíferos para alimentar as suas crias. Conforme a espécie de mamífero considerada, pode-se encontrar desde as glândulas mamíferas mais rudimentares até as mais altamente desenvolvidas, como a das vacas, por exemplo. As glândulas mamárias são responsáveis pela secreção do leite. Este é rico em moléculas energéticas, proteínas, sais minerais e vitaminas, que servem para alimentar os mamíferos em sua primeira fase da vida. O leite possui elevada importância biológica, pois é o alimento exclusivo dos mamíferos jovens. O primeiro animal a ser domesticado foi a vaca. Em seguida, a cabra, aproximadamente na mesma época. Por volta de 8.000 a 9.000 a.C., a ovelha. Em nível mundial, existem várias espécies de animais das quais se pode obter o leite. Podemos citar aqui a ovelha, a cabra, a égua, a burra, a camela ou iama, a búfala, a rena e a fêmea do alce. O leite proveniente da vaca é o mais importante para a dieta humana e o que tem mais aplicações industriais. Já a ovelha foi domesticada no Mediterrâneo. O seu leite é mais rico em gordura e proteína que outros leites. É muito valorizado nas culturas mediterrâneas. A cabra começou a ser domesticada principalmente no Vale dos Eufrates e nos Montes Zagros, aproximadamente ao mesmo tempo em que as vacas. Seu leite tem um sabor levemente salgado, é mais rico em natas e apresenta maiores níveis de cálcio. Possui teor de proteína quando comparado com outro leite, principalmente a caseína. Com a gordura desse leite se fabricam o queijo de cabra, o iogurte e atualmente cosméticos. A búfala foi domesticada em 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Este animal é muito sensível ao calor e seu nome denota o costume de ficar na água para proteger dele. Os produtos elaborados com leite de búfala começam a substituir os produzidos com leite de vaca. Por exemplo, a famosa mussarela de búfala italiana. A iama são animais comuns na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Sua produção láctea se destina principalmente ao consumo local e não tem grande projeção industrial. A camela é um animal distante dos bovídeos e caprídeos, cabras e ovelhas. Foi domesticado em 2.500 anos antes de Cristo na Ásia Central. Seu leite é muito apreciado nos climas áridos, nos quais algumas culturas o utilizam constantemente, por exemplo, no noroeste da África. Os cervídeos, em diversas populações próximas ao Ártico, é frequente o consumo do leite de cervídeos, como a rena
e a fêmea do alce. Esta última se comercializa na Rússia e na Suécia. Alguns estudos sugerem que pode proteger as crianças contra doenças gastrointestinais. A produção de leite de égua é muito importante para muitas populações das estepes da Ásia, em especial para a produção de um derivado fermentado chamado cumis, que é consumido cru e tem um poderoso efeito laxante. Este leite tem um conteúdo mais elevado em carboidratos que o de cabra ou vaca, e por isso é melhor para fermentados alcoólicos. Estima-se que na Rússia existam 2.030 éguas dedicadas à produção de cumis. O leite de asno é um dos mais semelhantes ao leite humano, quanto à composição dos seus nutrientes. Estudos foram realizados com êxito para administrá-lo como alimento a crianças alérgicas ao leite de vaca. Como vimos, são várias espécies pecuárias exploradas na produção leiteira, mas nenhuma assume tanto destaque como a vaca. Em certas regiões do mundo, a ovelha, a cabra, a búfala são importantes produtoras de leite, mas não tão importantes como a de vaca. Vamos ver no slide a concentração média dos principais nutrientes dos leites comuns em 100 gramas do leite de diferentes mamíferos. Colocamos os principais mamíferos, que são a vaca, a cabra, a búfala e a ovelha. Percebe-se que a vaca possui 63 calorias, proteína 3,1 gramas, gorduras 3,5 gramas e carboidrato 5 gramas. A cabra 92 calorias, proteínas 3,2 gramas, gorduras 6,2 gramas e carboidrato 5,4 gramas. Já a búfala tem uma maior quantidade de calorias, apresentando 115 por 100 gramas de leite, 5,2% de proteína, 8,7% de gorduras. Percebe-se uma maior quantidade de gorduras em relação aos outros leites, o leite de búfala, e carboidrato 4,3%. A ovelha, ela possui 108 calorias, 5,6 gramas de proteína e 7 gramas de gordura e 5,5 gramas de carboidrato. O que podemos ver nessa composição desses mamíferos é que, como a gente falou no texto, a búfala e a ovelha, ela possuem uma quantidade maior de proteína e de gordura. Como vimos, são várias espécies pecuárias exploradas na produção leiteira, mas nenhuma assume tanto destaque como a vaca. Em certas regiões do mundo, a ovelha, a cabra e a búfala são importantes produtores de leite, mas não tão importantes como a vaca. O homem aproveita o leite de vaca para alimentar-se na forma in natura ou para elaborar produtos como o queijo, a manteiga, o doce de leite, o iogurte, entre outros. A história do leite de vaca no Brasil é totalmente ligada à exploração do gado trazido durante o período de colonização. Primeiro, o gado era usado como força de trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar e, em seguida, para a pecuária de corte. Nesta época, o leite tinha muito pouco consumo. Só por volta de 1870 é que o leite ganha força para o consumo. Isso se deu pelo fato de que a maior região cafeeira no Vale do Paraíba passa pelo esgotamento do seu solo, redução da sua produtividade e assim gerando pouco lucro. A produção do café segue para o oeste paulista e no lugar surge uma nova oportunidade, a produção de leite. A partir de então, o leite tem sido considerado, ao longo do tempo, um alimento por excelência para a utilização pelo homem. Depois de ter feito esse breve histórico, vamos ver como ocorre a síntese do leite. O leite é formado a partir do sangue do animal. Existem dois mecanismos básicos para a sua obtenção: síntese e filtração. Esses mecanismos ocorrem na glândula mamária, como vocês podem observar na figura no slide. O processo inicia-se na boca, pela mastigação e pelas enzimas ali presentes. O material mastigado passa ao rumen, onde é misturado a um líquido
que contém vários tipos de micro-organismos, sobressaindo aqui as bactérias e os protozoários, responsáveis pela fermentação contínua do alimento ingerido. Os produtos resultantes do metabolismo fermentativo, tais como aminoácidos, carboidratos, gorduras, são absorvidos no trato gastrointestinal. Após ser absorvido, esses nutrientes são transportados pela corrente sanguínea até a glândula mamária, onde serve de base à síntese do leite. Após sua formação, o leite fica armazenado no úbere até que seja ordenhado. Esta deve ser feita pelo menos 2 vezes ao dia para que se esvazie os alvéolos e reinicie o processo de síntese. Você sabia que para se produzir 1 litro de leite é necessária a passagem de 300 a 500 litros de sangue pelo úbere? Diante de todos esses processos, pode-se caracterizar o leite como uma mistura complexa e nutritiva, composta por água, açúcares, gordura, proteínas, carboidratos, minerais e vitaminas. A composição de leites procedentes de diferentes espécies animais, ou mesmo para animais de mesma espécie, mas de raças distintas, varia de maneira significativa. A composição centesimal média de leite fluido de vaca é apresentada no próximo slide. Os componentes do leite são a água, gordura, carboidrato, principalmente a lactose, proteínas e sais minerais. A água 87% da concentração do leite é de água, 4% de gordura, 4,8% de carboidrato na forma em lactose, proteínas 3,5%, sais minerais 0,7%. Nessa tela, vemos os componentes do leite, que são a água, a gordura, carboidrato, na sua forma em lactose, proteínas, sais minerais. A água apresenta a concentração de 87%, a gordura 4%, carboidratos 4,8%, proteínas 3,5% e sais minerais 0,7%. A água é o constituinte quantitativamente mais importante, no qual estão dissolvidos, dispersos ou emulsionados os demais componentes. A maior parte encontra-se como água livre, embora haja água ligada a outros componentes, como proteínas, lactose e substâncias minerais. A gordura é o componente que mais apresenta variações. É responsável pelo rendimento e também pelo sabor, conferindo maciez e palatabilidade aos derivados. A gordura do leite, em comparação com outras gorduras, é uma fonte rica de energia, servindo de meio de transporte para vitaminas lipossolúveis, a A, D, E e a vitamina K. Por ser menos densa, ela flutua, quando em repouso, formando a nata, e pode ser separada por centrifugação. As proteínas do leite constituem ingredientes dos mais valorizados pelas suas excelentes propriedades nutritivas, tecnológicas e funcionais. A proteína do leite, a caseína, é de alto valor biológico. É encontrada no leite em maior concentração. É facilmente aproveitada pelo organismo, sendo responsável pela elaboração e reparo do tecido muscular. A albumina, em menor concentração, é totalmente solúvel na água. A caseína é coagulada pela precipitação natural, ou seja, fermentação, ou com auxílio de coágulos ou ácidos. Ela é o principal componente dos queijos e das coalhadas. Já a albumina não se coagula pela ação do coalho, mas pela ação do calor e ácidos. O açúcar do leite é chamado de carboidrato e está sob a forma de lactose, que não é tão doce quanto o açúcar da cana. A lactose não fermenta rapidamente e, por isso, não provoca alterações digestivas, como acontece com outros tipos de açúcares. Pode-se dizer que o açúcar do leite é responsável por algumas características em alguns produtos, como o escurecimento dos doces, conhecido como reação de Maillard. Sua transformação em ácido lático causa a precipitação da caseína.
Os sais minerais encontrados no leite, especialmente o cálcio e o fósforo, são essenciais para a estrutura dos ossos e dentes de indivíduos de todas as idades, sobretudo para lactentes e crianças. As vitaminas estão representadas pela vitamina A, vitamina B1, a tiamina, e a B12, a cobalamina. A primeira oferece proteção à pele, aos olhos, além de manter os cabelos saudáveis e ajudar na formação dos tecidos dos corpos. Já as vitaminas B1 e B12 são importantes para a proteção do sistema nervoso, funcionamento normal dos músculos e coração, para a digestão e também na proteção da pele e dos olhos. O leite difere grandemente na sua composição, sendo que as maiores diferenças são observadas em leites de diferentes espécies, como podemos ver nesse slide. A raça, a porcentagem de gordura e a porcentagem de proteína. A raça holandesa, 3,64% de gordura, enquanto a Jersey, 4,73% e o pardo suíço, 4,02%. As proteínas na holandesa, 3,20%, a Jersey, 3,78% e o pardo suíço, 3,56%. É sabido que diferentes fatores influenciam essa composição. Entre eles, podemos citar, como já vimos, a raça do animal, que irá afetar principalmente os teores de gordura e proteína do leite. É o fator que possui maior influência na produção do leite de um animal. A porcentagem de gordura do leite varia entre diferentes ordenhas. Temos também animais que executam trabalho intensos, proporcionam melhor rendimento na produção de leite. Os diferentes quartos do úbere promovem variação. O úbere ele é dividido em 4 câmaras. A produção e a composição pode variar entre eles. O período de lactação também afeta a composição do leite. Nos primeiros 5 dias, após o parto ocorrer, ocorre a produção de colostro, totalmente diferente do leite normal. O colostro é um líquido que apresenta elevada concentração proteica e é rico em imunoglobulinas. Caracteriza-se por um líquido amarelo viscoso que, pela legislação brasileira, o aproveitamento só é permitido a partir do 5º dia após o parto. As estações do ano também exercem influência sobre a composição. As temperaturas mais baixas diminuem a produção do leite e, consequentemente, a gordura. A temperatura ambiente pode promover variações fora da faixa entre -1 grau e 23 graus Celsius. Assim como a alimentação, os alimentos e seus respectivos níveis nutricionais ingeridos pelo animal também influenciam na composição do leite. Temos a sanidade do animal, o rebanho ele deve ser acompanhado por um profissional capacitado, de preferência um veterinário, que certifique o estado sanitário do mesmo, fazendo controle sistemático de parasitoses, de mastites, de brucelose e tuberculose. Outro fator que influencia na composição do leite é a idade do animal. As características do leite podem ser divididas em organolépticas, nutricionais e higiênicas. As características organolépticas são aquelas que se pode perceber através do paladar, olfato e visão. Através desses sentidos, é possível observar o aspecto sabor, odor, cor e aroma do leite. O leite deve ter aspecto líquido, homogêneo, formando uma camada de gordura na superfície quando deixado em repouso. Não pode conter substâncias estranhas, devendo estar sempre limpo. O leite fresco possui um sabor levemente adocicado e agradável, devido essencialmente à alta quantidade de lactose, além de outros elementos do leite, inclusive as proteínas e as gorduras. O leite possui odor suave, levemente ácido e lembra mais ou menos o animal que o produziu, e ele recém-ordenhado. Tem um odor relacionado ao ambiente de ordenha. Porém, esses odores desaparecem logo depois da ordenha. Os principais elementos que influenciam o odor do leite são provenientes de alimentos, do meio ambiente, utensílios que entraram em contato com o leite e de micro-organismos.
A cor característica do leite é branco amarelada opaca. É devido principalmente à dispersão da luz pelas micelas de caseína, sendo que glóbulos de gordura dispersam a luz, mas pouco contribui para a cor branca do leite. A cor amarelada do leite é devida a substâncias lipossolúveis, como o caroteno e a riboflavina. As características nutricionais do leite, independente da espécie considerada, é um alimento natural e completo do ponto de vista nutricional, por conter proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais e vitaminas. Já as características higiênicas, os cuidados na obtenção do leite devem começar na sua fonte de produção, sendo a ordenha uma das tarefas mais importantes da atividade leiteira, devendo ser realizada por pessoas capacitadas que sigam corretamente todos os requisitos para garantir a qualidade do leite e preservar a saúde dos animais. Ainda podemos classificar o leite de acordo com o seu modo de produção, a sua composição e os requisitos físico-químicos e biológicos. Recebe as denominações A, B, C e UHT. Essas denominações são determinadas a partir da contagem de micro-organismos presentes no leite. A contagem é apresentada na forma geral, no entanto, para cada tipo de micro-organismo existem métodos específicos para a sua determinação. A durabilidade do leite é limitada pela presença e multiplicação de micro-organismos, que causam modificações físico-químicas no mesmo. As diferenças entre o leite A, B, C e o UHT pode ser assim descrita. O leite tipo A, ele deve ter sido ordenhado mecanicamente, refrigerado imediatamente e pasteurizado na mesma fazenda. Dessa forma, sabe-se de onde o leite veio e como ele foi produzido. O leite tipo B é um leite que tem uma qualidade quase tão boa quanto o leite tipo A, mas a pasteurização pode ser feita em um centro de pasteurização, junto a de outras fazendas. O leite tipo C é um leite que quase não possui normas de higiene na ordenha, podendo a sua coleta ser manual ou mecânica, sendo geralmente transportados em latões sem refrigeração até o centro de pasteurização. O leite tipo UHT, o longa-vida, é um leite tipo C, porém ele passa por altas temperaturas para esterilizá-lo. Quer dizer que o leite tipo C é ruim? Não necessariamente, mas pode ser de origem certa. Devemos sempre ferver antes de beber para matar possíveis bactérias que ainda estejam no leite. O leite tipo C é o mais usado pelas indústrias, na fabricação de queijos, requeijões, iogurtes e etc. Por ser um leite com menos bactéria, o leite tipo A dura mais que o B, que dura mais que o C. Como o longa-vida é esterilizado, ele dura vários meses fora da geladeira. Existe também a classificação por teor de gordura. O leite ele pode ser integral, a quantidade de gordura original do leite, padronizado será sempre 3% de gordura, o semidesnatado 1,5% de gordura e o desnatado ou light menos de 0,5% de gordura. Quanto às propriedades físico-químicas do leite, já estudamos que o leite é uma combinação de várias substâncias na água, contendo suspensão coloidal de pequenas partículas de caseínas, emulsão de glóbulos de gordura do leite e vitaminas lipossolúveis, que se encontram em suspensão, solução de lactose, proteínas solúveis em águas e vitaminas. Desta forma, o leite é composto por uma mistura complexa, heterogênea, de substâncias, apresentando as seguintes propriedades físico-químicas. Acidez. O leite ordenhado apresenta-se ligeiramente ácido, uma vez que seu pH é de 6,6 a 6,8. Essa acidez é chamada de acidez natural do leite.
tem origem nos seus componentes normais, como albumina, citratos, dióxido de carbono, caseínas e fosfatos. Por outro lado, quando o leite é obtido sob condições inadequadas de higiene e refrigeração deficiente, ocorre o aumento de ácidos orgânicos, em especial do ácido lático, produzido por micro-organismos fermentadores da lactose, resultando na chamada acidez adquirida, a qual, em conjunto com a acidez natural, forma a acidez real do leite. A densidade é o peso específico do leite, determinado por dois grupos de substâncias. De um lado, a concentração de elementos em solução e suspensão, de outro, a porcentagem de gordura. O teste da densidade pode ser útil na detecção de adulteração do leite, uma vez que a adição de água causa diminuição da densidade, enquanto a retirada de gordura resulta em aumento da densidade. O ponto de congelamento do leite indica a temperatura de congelamento, cujo valor normal para o leite com 12% de extrato seco é de menos 0,531 graus Celsius. O ponto de congelamento do leite é determinado principalmente pelos elementos solúveis do leite, em especial a lactose. A adição de água no leite causa alteração do ponto, ocorrendo aumento da temperatura de congelamento do leite. O ponto de ebulição, as substâncias dissolvidas no leite, faz com que o ponto de ebulição seja levemente maior que a água. As temperaturas médias de ebulição, ao nível do mar, situa-se entre 100 a 101 graus Celsius. A viscosidade, o leite é mais viscoso que a água, devido à presença de glóbulos de gordura e micelas de caseína. Então, pessoal, do campo à mesa, o leite percorre um longo caminho até chegar ao consumidor final. Nesse processo, a manutenção das normas de higiene em todas as etapas é essencial para a produção e comercialização do alimento, sem riscos ao consumidor. Bem, caros alunos e alunas, chegamos ao final de nossa aula. Agradeço a todos pela atenção, bons estudos e não deixe de participar dos fóruns. E até a próxima aula.